Que a graça, a paz, a misericórdia e o amor de Deus, nosso Pai, esteja sobre nós. Em nome de Jesus, que assim seja. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Daniel, no capítulo 8. E antes de nós ouvirmos a leitura da palavra de Deus, vamos orar. Coloque a sua mão sobre a Bíblia. Pai nosso que estás nos céus, nosso Criador, Tua palavra está aberta diante de nós e nós abrimos a nossa mente e o nosso coração para a Tua palavra. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, nos ilumine e nos ajude a entender as profecias do capítulo 8 de Daniel. Que a nossa fé seja fortalecida, que o nosso amor por Jesus aumente e que possamos Te servir com mais fidelidade. Ajuda-nos a ter certeza, Senhor, de que o Senhor dirige os acontecimentos deste mundo para um propósito maior, para o Teu reino, para a volta do Teu Filho a este mundo e para o Teu reino eterno. Entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, pedimos em nome de Jesus que abençoe a cada criança, a cada adolescente, a cada jovem, a cada adulto e a cada idoso que está aqui nesta noite. Que o Espírito Santo influencie o coração de cada um e traga as bênçãos que existem na Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, que assim seja. Amém, Senhor. Capítulo 8 de Daniel, ele é um aprofundamento profético do capítulo 2 e do capítulo 7. Nós temos que entender o livro de Daniel como um livro que vai se aprofundando e vai dando cada vez mais detalhes na medida que vai avançando. Então há uma repetição profética aqui, com novos detalhes que aparecem. Antes de analisarmos mais de perto alguns desses detalhes, não vai dar para analisar todos eles hoje, tanto que nós vamos dividir aqui o capítulo 8 em duas partes. Hoje vamos analisar a primeira parte desse capítulo. No domingo que vem, vamos analisar especificamente o versículo 14, onde fala das 2.300 tardes e manhãs. Então vamos por partes para que a gente possa entender essa profecia. Vamos ter uma visão geral então dessa profecia, que é a visão do carneiro e do bode. Então Daniel teve uma visão e dessa vez ele estava em visão na cidade de Suzã, que ficava às margens do rio Ulai. Essa cidade era a capital do Império Medo-Persa. Então Daniel vê na sua visão inicialmente um carneiro com 2 chifres. E o carneiro dá cabeçadas para o ocidente, para o norte e para o sul. E surge um bode com um chifre entre os olhos, vindo do ocidente, sem tocar o chão, um bode voador. O bode vai em direção ao carneiro, verso 6. O bode fere o carneiro e quebra os seus 2 chifres, verso 7. O bode se engrandece e depois o seu chifre acaba sendo quebrado, verso 8. No lugar do chifre quebrado, nascem 4 outros chifres, verso 8. Então de um dos chifres surge outro que se torna forte para o sul, para o oriente e até a terra gloriosa, que seria a terra de Israel, verso 9. Ele cresce até atingir o exército do céu e derruba alguns, verso 10. É interessante nós observarmos aqui, nós vamos analisar que o texto bíblico ele tem um problema teológico, ele tem um problema hermenêutico aqui no verso 9, porque ali diz que esse chifre pequeno que se engrandece surgiu de um dos 4 chifres, e na realidade no texto original a palavra chifre não está presente. Então nós vamos analisar depois que esse chifre pequeno ele não poderia ter surgido de um dos 4 chifres, mas sim de um dos 4 ventos, ou dos 4 pontos cardeais. Depois nós vamos analisar mais de perto isso.
E ali diz que esse chifre pequeno que se tornou grande, ele deitou a verdade por terra, no verso 12, tirou o sacrifício costumado. Aqui nós temos um outro problema teológico de interpretação. A maioria dos evangélicos interpreta esse chifre pequeno como sendo Antíoco IV ou Antíoco Epifânio, que profanou o templo de Jerusalém, que realmente sacrificou até um porco no altar do templo de Jerusalém, e o porco era um animal imundo para os judeus. E essa interpretação de que foi Antíoco Epifânio que profanou o lugar do santuário, porque lá no verso 12 diz que o lugar do seu santuário foi deitado abaixo, essa interpretação que sugere que foi Antíoco Epifânio, a ponta pequena ou o chifre pequeno que surgiu ali desses 4 chifres, é uma interpretação aceita no meio evangélico, mas não é aceita pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque a nossa interpretação não é dispensacionalista, não é preterista nem futurista. A nossa interpretação é historicista. Então nós vamos ver que esse poder representado pelo chifre pequeno não poderia ser um rei como Antíoco Epifânio, mas tinha que ser um poder muito maior. Aliás, não poderia ser um poder representado por um homem, mas sim por uma instituição, por uma organização. E aí tem o texto do verso 14, que nós vamos analisar domingo que vem: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E aí vem a pergunta: por quanto tempo seria tirado o sacrifício? Nessa interpretação é dada pelo anjo Gabriel, que foi enviado para dar a interpretação para Daniel. Interessante que esse anjo Gabriel aparece poucas vezes na Bíblia. Então ele é enviado por Deus para dar a interpretação. Nós vemos na continuação da leitura do capítulo 8 que foi o próprio anjo Gabriel que interpretou quem era o carneiro e quem era o bode, que Daniel tinha visto na visão. O próprio anjo dá a interpretação desses animais, como nós veremos. Então Daniel ele se sente com medo, ele cai por terra e o anjo o coloca de pé. Nós vemos aqui o amor e o cuidado de Deus por um ser humano frágil, pecador, que não consegue entender na sua amplitude, na sua profundidade os planos de Deus, e a misericórdia de Deus ao enviar Gabriel para, de certa forma, não apenas orientar Daniel, mas confortá-lo também. Da mesma maneira, nós podemos confiar no ministério dos anjos, confiar na proteção dos anjos, confiar no amor que os anjos também nos têm. Deus nos ama, mas os anjos também nos amam. E fica evidente aqui o amor dos anjos, desses seres celestiais, pelos seres humanos. No caso aqui, por Daniel, um ser mortal, um ser finito, sendo consolado por um ser imortal. Imortal graças à vida que vem de Deus, porque os anjos são criaturas de Deus. E Gabriel disse que esta visão se refere ao tempo do fim. O próprio anjo diz que é uma visão apocalíptica, ou que é uma visão escatológica para o tempo do fim, não apenas para aqueles dias que Daniel estava vivendo. Daniel participou do Império Medo-Persa, mas não chegou até o Império Grego. E essa profecia iria além do Império Grego. Ali no verso 19 está escrito: te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro que viste são os reis da Média e da Pérsia. No verso 20, o anjo deixa claro, então, que nessa profecia o carneiro simboliza o Império Medo-Persa, representado por Ciro, o persa, e por Dario, o Medo. Está lá em Daniel 7, verso 5, a mesma simbologia que é usada por meio do urso, como nós já estudamos. O urso que se levanta em uma de suas patas e tem 3 costelas na boca, também simbolizava o Império Medo-Persa. O anjo continua dando a interpretação: mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O primeiro rei grego, ou o primeiro grande imperador grego foi Alexandre, o Grande. E Alexandre, ele derrotou o Império Medo-Persa. Por isso que os 2 chifres do carneiro foram quebrados.
o ter sido quebrado, no caso o chifre do bode, né, peludo, o ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. E depois da morte de Alexandre, nós vimos já no capítulo 7 também, que o seu império foi dividido entre 4 generais: Lisímaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu. E o chifre que nasce e cresce? Aí vem a interpretação dispensacionalista, dizendo que foi Antíoco Epifânio, que era esse pequeno chifre que cresceu e profanou o santuário do povo de Israel no ano 175 a 164 a.C. Cerca de 200 anos depois da profecia de Daniel, Antíoco proibiu o sacrifício diário lá no templo de Jerusalém. Só que o anjo havia dito para Daniel, Gabriel havia dito, que a profecia é para o tempo do fim. Então não era para um tempo próximo, não era para um tempo logo após o Império Grego, mas para um tempo final. Então aqui nós já temos o primeiro problema dessa interpretação como sendo Antíoco Epifânio. Por que eu estou trazendo para vocês essa interpretação dispensacionalista? Porque certamente ao estudar Daniel, principalmente o capítulo 8, o capítulo 9, os evangélicos vão dar essa interpretação aqui e não vão chegar até o tempo do fim. Então, para nós, como adventistas do sétimo dia, é importante que nós tenhamos claramente o que significa esse chifre pequeno, o que ele representa. E o anjo disse para Daniel: preserva a visão, porque se refere a dias muito distantes. Ou seja, essa visão do capítulo 8 chega até nós hoje. Ela está se cumprindo hoje, porque a partir de 1844, como nós vamos ver no domingo que vem, Daniel 8, 14, as 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 dias proféticos, a profecia mais longa da Bíblia, nós vamos ver que a partir do cumprimento dessa profecia, em 1844, nós estamos vivendo no tempo do fim. E é justamente para nós esta profecia do capítulo 8. Então aqui vem as interpretações dispensacionalistas, né, de que o chifre pequeno representa Antíoco Epifânio, e aí eles fazem outras aplicações absurdas, como sendo as 2 torres gêmeas lá que foram destruídas nos Estados Unidos. Isso não tem nada a ver com a profecia do capítulo 8. São interpretações que fogem à regra do capítulo 2 e do capítulo 7. O capítulo 8 ele tem que coincidir com o capítulo 7 e com o capítulo 2, porque se trata dos mesmos acontecimentos proféticos com simbologias diferentes. Na medida que vai avançando, vai dando mais detalhes, vai se aprofundando na profecia. Então essa profecia, se ela chega até o tempo do fim, ela vai acontecer e vai se cumprir até a volta de Jesus. Então aqueles que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus vão ver o final do cumprimento profético de Daniel capítulo 8. Amém? Quanto da profecia de Daniel 8 já se cumpriu? Quanto por cento? Se nós fôssemos colocar em porcentagem, nós podemos dizer que mais de 90% da profecia de Daniel 8 se cumpriu e está se cumprindo. Vamos acompanhar aqui uma imagem para a gente fazer esse paralelo que foi apresentado aqui. Então aqui nós temos um paralelo entre Daniel capítulo 2, 7 e 8. Percebemos aqui que no capítulo 8 não aparece o Império da Babilônia, porque faltava apenas 10 anos para a Babilônia ser conquistada pelos medos e pelos persas. Então, na profecia do capítulo 8, Deus não revelou nada sobre o Império Babilônico, mas ele começa a sua revelação no capítulo 8 com o Império Medo-Persa, representado ali pelo carneiro com 2 chifres. Depois o Império Grego, representado pelo bode com 1 chifre, que simbolizava o imperador Alexandre, e depois os 4 chifres que cresceram no lugar, representando os seus 4 generais. E de um dos, o original grego nesse texto não tem a palavra chifre, mas fala
de um dos ventos, de um dos 4 ventos, ou dos 4 pontos cardeais, surgiu um chifre pequeno que foi crescendo, se tornou poderoso e fez guerra contra o povo de Deus e também se exaltou contra Deus. Então nós encontramos aqui no chifre pequeno, apresentado aqui na profecia, aqui no capítulo 7 apresentado como um chifre que cresce entre os 10, lembram os 10 reinos da Europa que conquistaram lá o Império Romano, e depois a ascensão do Império Romano em forma de Roma pagã e Roma papal. E aqui nos pés de barro, representado pelas nações divididas. Os 10 dedos da estátua, as 10 nações que surgiram do Império Romano. E no meio dessas 10 nações, um chifre pequeno. Então aqui na profecia do capítulo 8, aparece de maneira mais particular esse chifre pequeno, ou essa ponta pequena, que cresce e que se torna poderosa. Lembrando que chifre em profecia é um símbolo de reino ou rei, de poder político ou religioso. E esse chifre pequeno nada mais é do que Roma pagã, ou Roma imperial, que perseguiu os cristãos, que matou os cristãos, até mais ou menos o início do século IV, e depois, a partir de 538, quando o Papa derrotou 3 reinos, né? Destruiu lá os érulos, os vândalos, os ostrogodos, e em 538, então no ano de 538, Roma passa a ser uma Roma papal. A única instituição que está em pé nessa época é o Vaticano, é a Igreja Católica Apostólica Romana. E aí começa aquele período da Idade Média de supremacia papal que vai até 1798, que foi quando o Papa Pio VI foi aprisionado pelo general Berthier, que era do exército de Napoleão Bonaparte. Então as profecias do capítulo 8 de Daniel, elas terminam enfatizando aqui a atuação desse chifre pequeno. E é aqui que nós vamos nos deter, porque os animais da profecia estão bem simbolizados já, nós já vimos os diferentes impérios, já vimos o surgimento desses impérios, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano. Mas essa ponta pequena, esse pequeno chifre que sai ali de um dos 4 pontos cardeais, um chifre pequeno, é que vai nos interessar mais nesta noite. O texto bíblico da Bíblia Almeida Revista e Atualizada, na 2ª edição, diz que de um dos 4 chifres ali do Império Grego, saiu um chifre pequeno. Isto representaria que o chifre pequeno sai de um dos 4 reinos da divisão do Império Grego. O texto original, contudo, no hebraico, porque esse capítulo foi escrito em hebraico, e notem que aparecem animais aqui relacionados ao ritual do santuário, principalmente ao ritual do dia da expiação, o carneiro e o bode. Os 2 animais eram sacrificados no dia da expiação. Parece que a mensagem do capítulo 8, ela é uma mensagem para o povo de Deus, não é uma mensagem para as pessoas que estão fora da igreja. É uma mensagem de advertência, sim, mas a linguagem toda, a linguagem profética, escrita em hebraico, porque do capítulo 2 ao capítulo 7 foi escrito em aramaico, nós encontramos então agora uma linguagem utilizada pelo povo de Deus, uma simbologia utilizada no ritual do santuário, e nós encontramos uma mensagem direcionada para o povo de Deus. O texto original no hebraico, no entanto, ele não contém a palavra chifre, quando se refere à origem do chifre pequeno. Diz apenas que saiu de um deles. Outras versões, como a Almeida Fiel e a Nova Versão Internacional, traduzem apenas de um deles, sendo assim mais fiéis ao texto original. O original não diz que saiu de um dos chifres, não tem a palavra chifre no original. Nós precisamos analisar de onde provém o chifre pequeno. Vamos ver o que diz o texto. Daniel 8, verso 8 e 9. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado. Vimos que esse bode aqui representa o Império Grego.
e que esse grande chifre é Alexandre o Grande, que morreu aos 33 anos, depois de 10 anos de campanha militar, conquistando e expandindo o Império Grego, numa rapidez tremenda. Veja que esse bode ele vem voando, ele não toca o chão. Ele é o leopardo com 4 cabeças e 4 asas, lá do capítulo 7, representando a Grécia. Ele vem sem tocar o chão, esse bode, porque o Império Grego foi um império veloz, né? Alexandre conquistou o mundo de então em 10 anos. E aos 33 anos ele morreu, foi quebrado, o chifre foi quebrado. E em seu lugar cresceram 4 chifres enormes, que são os 4 generais de Alexandre que dividiram o Império Grego, mas não com a mesma força. Na direção dos 4 ventos do céu, veja, surgiram 4 chifres enormes na direção dos 4 ventos do céu. De um deles, aqui, o de um deles é dos 4 ventos, não é dos 4 chifres. Isso é importante. Então, de um desses 4 ventos, saiu um outro chifre que começou pequeno, mas cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra gloriosa, ou da terra magnífica. Notamos que o antecedente, mais próximo, é 4 ventos do céu. Então, logo, o chifre pequeno vem de um dos 4 ventos do céu. Isto é, de um dos pontos cardeais, e não de outro chifre. Por que isso é importante? Porque para que esse chifre pequeno seja o Império Romano, nas suas 2 formas, Roma pagã, imperial, e Roma cristã, papal, é importante que ele tenha surgido de um dos 4 ventos, de um dos 4 pontos cardeais. Para identificarmos de que ponto cardeal o chifre provém, precisamos analisar para onde ele avança. O texto afirma que o chifre cresce para o oriente, que é o leste, para o sul e para a terra gloriosa. A palavra gloriosa em hebraico é tseb, e é bastante semelhante à palavra norte, tsapon. Assim o chifre cresce para o sul, o norte e o leste. Então nós podemos deduzir com certeza que ele vem do oeste. Esse chifre pequeno surgiu do oeste. De todos os impérios abordados até agora, o que tinha sua capital mais ao oeste era o Império Romano. Então o chifre pequeno é um símbolo, com certeza, do Império Romano. E veja que ele combina direitinho com a interpretação que é dada também do chifre pequeno em Daniel 7. É o mesmo chifre, é o mesmo poder, é o mesmo reino, o Império Romano. Porque tem que ter uma coerência interpretativa entre Daniel 7 e 8. O chifre pequeno de Daniel 7 não pode ser um e o de Daniel 8 outro. É o mesmo, é o Império Romano. E há 2 momentos de Roma descritos no verso 9 e 10. Em um primeiro momento, Roma se estende sobre o mundo de forma horizontal, conquistando, invadindo povos, nações, destruindo povos e nações. É uma conquista militar, conquista nações e territórios. Mas no versículo 10 e 11, esse chifre pequeno ele passa a crescer no sentido vertical, porque a sua atuação, ele luta agora contra Deus e o seu povo. Então é Roma numa segunda fase, que não é naquela fase imperial. Quando o Império Romano caiu, por volta de 476 depois de Cristo, a única instituição que estava de pé e que assumiu o lugar do Império Romano foi a Igreja Católica Apostólica Romana, o Vaticano, o Papa, que tinha mais poder do que os reis. E a partir de 538, o bispo de Roma ocupou o trono de Roma, dando continuidade, de certa forma, ao Império Romano, não mais nas suas conquistas territoriais, mas nas suas conquistas espirituais, em oposição a Deus e o seu povo. Isso é história. Nós podemos ler sobre a Inquisição religiosa, ou sobre a Santa Inquisição na Idade Média, e saber como que isso aconteceu. E ali diz, no texto, o verso 23 e 24 de Daniel 8, diz o seguinte:
Mas no fim do reinado deles, quando os transgressores tiverem chegado ao cúmulo, levantar-se-á um rei feroz de semblante e que entende enigmas, e destruirá os poderosos e o povo santo, ou seja, destruirá o exército do céu e as estrelas, os versos 10, que são mencionados no verso 10. E esse exército do céu e as estrelas do verso 10 são interpretadas como sendo o povo santo, ou o povo de Deus. Veja que o exército do céu, ou estrelas do céu na Bíblia, representam os anjos não caídos, mas também representam o povo de Deus nessa terra. Lá em Daniel 12, verso 1 e 3, diz o seguinte: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, os que converterem a muitos para a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Aqui os santos são comparados às estrelas. Então, quando diz aqui que esse chifre pequeno faria guerra às estrelas do céu, ele está falando sobre o povo de Deus, perseguição religiosa. E qual foi o poder político e religioso que perseguiu aqueles que não aceitavam a sua autoridade na história do mundo? Só teve um poder político e religioso que instituiu uma perseguição religiosa àqueles que não aceitavam a sua autoridade suprema. E esse poder foi Roma, na sua forma papal, Roma cristã, ou seja, o Vaticano. Não necessariamente o Papa como pessoa, mas o poder que ele representa. O poder do Vaticano é tremendo. E na Idade Média esse poder se levantou contra aqueles que queriam estudar a Bíblia. A leitura da Bíblia era proibida, as Bíblias estavam acorrentadas aos púlpitos das igrejas, e aqueles que queriam ouvir a palavra de Deus na sua própria língua eram proibidos, porque as missas tinham que ser rezadas em latim. Ou seja, esse poder se colocou diretamente contra o povo de Deus e perseguiu o povo de Deus. João Hus e Jerônimo de Praga foram dois exemplos de pessoas que tiveram que enfrentar esse poder no concílio de Constança, onde João Hus foi queimado em praça pública. E enquanto queimavam o seu corpo, ele cantava um hino de louvor a Deus, porque ele pregava na língua do povo e ele usava a Bíblia para expor a palavra de Deus, e isso era proibido. E tantos outros exemplos na Idade Média, por meio da Santa Inquisição, santa entre aspas, e também a autoridade que o Papa assumiu como o bispo de Roma, e a própria Igreja Católica Apostólica que assumiu o nome Romana, Igreja Católica Apostólica Romana, dando continuidade ao poder pagão do Império Romano pagão, instituindo também a adoração de santos, de mediadores e até a glorificação de Maria como mediadora entre nós e Deus. E por isso que o texto diz aqui que esse chifre pequeno ele se levantou contra o príncipe do exército dos céus. Quem é esse príncipe? Se o exército das estrelas é o povo de Deus na terra, o príncipe do exército é o próprio Jesus. Lá em Josué 5, 13 a 15, tem a experiência da visão de Josué, onde aparece ali o príncipe do exército do Senhor, chegando a dizer para Josué tirar as sandálias dos pés, porque o local onde ele estava era a terra santa. Esse príncipe é Jesus. E veja que esse chifre pequeno, ele tem atitudes de confronto ao próprio príncipe do exército. Veja o que diz ali Daniel 8, verso 10 a 12. Cresceu até alcançar o exército dos céus, e atirou na terra alguns componentes do exército das estrelas, e os pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército. Suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe, e o local do santuário foi destruído por causa da sua rebelião. O exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo que fazia, e a verdade foi lançada por terra. Que verdade é essa? A verdade da doutrina do santuário celestial. Porque esse poder político e religioso instituiu a missa, instituiu os sacramentos,
instituiu a adoração dos ídolos, a adoração dos santos, o culto e a veneração a Maria, para ofuscar a obra de mediação de Jesus no santuário celestial. Só depois de 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 dias, essa verdade do santuário seria restabelecida. E é a verdade de que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, como diz a palavra de Deus. Veja o que diz ali Daniel 8, 23 a 25. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias e enganos, e se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Aí nós podemos ler Apocalipse 13, 2, que diz que esse poder e essa autoridade foi dado a esse poder terreno pelo próprio dragão, pelo próprio Satanás. Provocará devastações terríveis e será bem sucedido em tudo que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo, com o intuito de prosperar. Ele enganará a muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. Porque a profecia diz, como diz lá em Daniel capítulo 2, a pedra que veio sem mãos. No capítulo 7, o reino que é estabelecido por Deus, o juízo que é estabelecido por Deus, e agora o reino de Deus por meio da volta de Jesus. Então nós percebemos que este chifre pequeno, ele destrói e pisa o povo de Deus, que foi justamente no período da supremacia papal, que vai de 538 a 1798, que foi o período da Santa Inquisição religiosa. Ele se volta contra o príncipe dos exércitos, ou o príncipe dos príncipes, se volta contra Jesus, porque ele se coloca como vigário do Filho de Deus, como substituto do Filho de Deus na terra, como aquele que tem autoridade para perdoar pecados aqui na terra, deixando com que as pessoas não busquem a Jesus como único mediador no santuário celestial. Esse chifre pequeno, esse poder político e religioso interfere no sacrifício diário e no trabalho do santuário, porque institui outros mediadores no lugar de Jesus, que são os santos, a veneração das imagens e também a adoração da própria Virgem Maria em lugar de Jesus. Ele recebe a autoridade para perseguir o povo de Deus e o seu príncipe por 1260 dias ou 1260 anos, que é justamente esse período de 538 a 1798, período da supremacia papal. Ele tem também autoridade sobre os homens poderosos. O Papa coroava reis e depunha reis, era mais poderoso do que os reis. Ele usa de astúcia e engano para alcançar os seus objetivos, vendia indulgências na época de Martim Lutero, o que fez com que Lutero, em 1517, pregasse as suas 95 teses sobre justificação pela fé, porque a igreja chegava também a praticar a simonia, que era a venda de relíquias religiosas. Então se vendia os pregos da cruz de Cristo, milhares de pregos, e ganhava muito dinheiro com isso. Usava de astúcia e engano para alcançar os seus objetivos. Manda por terra a verdade e prospera no que faz. Muda a lei de Deus, como nós já vimos. Cria os 10 mandamentos do catecismo católico, acima dos 10 mandamentos que foram escritos pelo próprio dedo de Deus, se colocando assim no lugar de Deus na terra. E muitas dessas características são repetições da sua descrição do capítulo 7. Então o chifre pequeno, esse poder político e religioso, representado hoje por Roma papal, ele está atuante ainda. As características da igreja na Idade Média, a igreja romana, eram de poder, de supremacia, perseguia em nome de Deus, mandava torturar em nome de Deus, mandava matar em nome de Deus a todos os que discordavam da sua posição oficial. O site do canal History, ele apresenta 2 histórias. A história do Papa Sérgio III, que foi Papa de 904 a 911 depois de Cristo. Ele é apontado pelos seus próprios cardeais como o escravo de todos os vícios. Chegou ao trono do Vaticano após matar seu antecessor, o Leão V. Era um papa assassino.
teve várias amantes, teve um filho, e ninguém menos que o seu sucessor, João 21, que acabou se tornando Papa. Esse período é conhecido na história da Igreja, na história eclesiástica da Igreja Católica, como o período de decadência papal. Temos também o Papa Bonifácio VIII, 1294 a 1303, ele foi Papa. Segundo os historiadores, como Chamberlain, este Papa praticou a simonia, que era a venda de favores e objetos religiosos, e o nepotismo, que era a preferência para a concessão de cargos aos familiares dentro da instituição, dentro do Vaticano. Outro historiador chamado Durand, ele assegura que Bonifácio praticou bruxaria, chamou Jesus Cristo de hipócrita, dizia que era ateu, negou a vida futura e foi um pervertido pedófilo. O próprio Dante Alighieri reservou a ele um lugar no inferno na sua Divina Comédia, no canto 19, sem mesmo ele ter morrido. São duas histórias e dois exemplos tristes de como a igreja estava corrompida nessa época, de como esse chifre pequeno realmente estava sendo presunçoso, se colocando no lugar de Deus. E esse período foi, repito novamente, período profético de 538 até 1798, cumprindo a profecia dos 1260 dias proféticos, ou 1260 anos. Deus não podia mais trabalhar com essa igreja, e por isso ele levantou reformadores, João Wycliffe, João Hus, Jerônimo de Praga, levantou alguns movimentos religiosos como os albingenses, os huguenotes, os valdenses, que defendiam o estudo da Bíblia, que defendiam a liberdade religiosa, mas que eram perseguidos por esse poder político e religioso, pelo chifre pequeno. Por isso Deus teve que levantar Martinho Lutero em 1517 para trazer à tona a verdade da justificação pela fé, porque o povo estava sendo enganado por esse poder político e religioso, pelo Vaticano, pela representação papal. E nós hoje temos uma advertência aqui no capítulo 8 de Daniel, no versículo 25. Olha qual é a advertência que Deus faz. Aqui diz que esse poder político e religioso, ainda hoje, por sua astúcia, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá, e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. A maioria do mundo cristão vive despreocupadamente, sem procurar entender ou sem procurar conhecer as profecias. No mundo há mais de 1 bilhão de católicos apostólicos romanos. Essa pregação não é contra a Igreja Católica ou contra os católicos. É uma pregação sobre a palavra de Deus e sobre as profecias. E nós não podemos negar que as profecias estão se cumprindo. Lá em Apocalipse, Deus diz para esse povo: sai dela, povo meu. Há muitos católicos, milhares de católicos sinceros, que ao conhecer essa verdade, que ao conhecer as profecias, irão sair, irão se colocar diante de Jesus como o único mediador entre Deus e os homens no santuário celestial, como aquele que prometeu voltar e que voltará. É uma verdade tremenda, é uma verdade decisiva, mas aqueles que vivem despreocupadamente, sem a preocupação de conhecer a palavra de Deus, sem a preocupação de entender as profecias, sem a preocupação de estudar por si mesmos a Bíblia, de conhecer por si mesmos as profecias, esses serão enganados, diz o texto bíblico. É interessante notar que esse chifre pequeno iria destruir a muitos, mas ele destruirá aqueles que vivem despreocupadamente, em aparente segurança. Estes que vivem despreocupadamente são aqueles que não se importam com as coisas celestiais, que não têm o reino de Deus como o seu objetivo principal de vida. São esses que vivem despreocupadamente, são aqueles que vivem como se Deus não existisse,
Ou são aqueles que vivem como se o que nós acabamos de ver fosse uma mentira, fosse uma invenção humana? Esses que vivem despreocupadamente são aqueles que vivem sem acreditar na Bíblia, sem ler a Bíblia, sem estudar a Bíblia. Esses que vivem despreocupadamente são aqueles que vivem como se Deus não existisse e como se Jesus não fosse voltar. Será que nossa vida está assim? Vamos ler o que Deus pede de nós em Colossenses. O livro de Colossenses, no capítulo 3, o versículo 1 em diante, tem uma advertência de Deus para nós. Gostaria que você lesse e prestasse atenção. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, pois, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, nem cita nem escravo, ou livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos e misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Olha que fantástico. É isso que Deus pede de nós, diante desses enganos que nós estamos presenciando ainda hoje por meio dessa profecia. Vamos louvar a Deus cantando um hino, e depois nós vamos fazer uma oração, pedindo que essas palavras de Colossenses se cumpram na nossa vida. Senhor.
Vamos orar. Nosso Pai Celestial, te damos graças, Senhor, em nome de Jesus, pela profecia de Daniel capítulo 8. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine e nos inspire a estudar cada vez mais a Tua palavra. Te damos graças porque o Senhor dirige os acontecimentos do mundo, porque tudo vai culminar com a Tua glória, com o Teu reino, Senhor. E é neste reino e nesta glória que queremos estar um dia. Queremos viver ao lado de Jesus, queremos servir a Jesus e ter a Jesus como nosso único mediador, ter a Jesus como nosso único Salvador, ter a Jesus como nosso único Senhor. Nós confessamos a Cristo nesse momento como nosso Rei, como nosso Deus, como nosso irmão, como aquele que morreu por nós, ressuscitou por nós e vive para interceder por nós. Rejeitamos agora, Senhor, toda a autoridade do chifre pequeno, desse poder político e religioso que existe no mundo, que instituiu falsas doutrinas, que instituiu falsos mediadores entre Deus e os homens. Declaramos a nossa rejeição a toda forma de engano desse poder. Declaramos a nossa confiança unicamente na Tua palavra e em Jesus. Pedimos a Tua bênção, pedimos que abençoe especialmente as pessoas que estão nos visitando, para que entendam essa profecia e tomem a decisão de seguir unicamente a Tua palavra e servir unicamente a Jesus. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo e Te louvamos e Te agradecemos. Amém, Senhor.